Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. A cerimónia da Páscoa reflete no sofrimento doloroso de Jesus Cristo e na morte dele. Mas também reflete um ponto muito importante e encorajador. Reflete acerca da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado para nós. Por isso hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca deste ponto de vista, digamos assim, positivo acerca da Páscoa. De refletir ou pensar ou examinarmos acerca desta parte muito positiva do significado da Páscoa. Queridos irmãos, a Páscoa é parte do plano de salvação de Deus. Deus nos deu os seus dias santos. E os seus dias santos são, digamos assim, uma elaboração de 7 passos importantes de festas para desenrolar, digamos assim, o plano de salvação. A primeira festa é a festa da Páscoa. A Páscoa tem um significado importantíssimo, porque durante a Páscoa nós somos perdoados, redimidos, justificados, postos no caminho direito através do sacrifício de Jesus Cristo e depois abriu assim as portas para os outros passos do plano de salvação. Como nós sabemos bem, uma escritura que muitas pessoas neste mundo conhecem muito bem é João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos então ler essa escritura. Na verdade, vamos ler 16 e 17. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos aqui um ponto muito importante do amor de Deus para conosco. Porque deu o seu único filho que foi assim gerado, para que todo o que nele crê não pereça, para que possamos acreditar em Jesus Cristo e por trás de acreditar fazemos o que Ele nos diz para fazer, porque acreditamos nele, e por isso tenhamos a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou o seu Filho para nós, para nos dar um exemplo e para morrer por nós e sofrer por nós, para nos dar um exemplo e para nos abrir o caminho para que possamos ser salvos. Queridos irmãos, isto é um presente, é um brinde de graça. Um brinde, um presente. É a graça de Deus para conosco. Porquê? Para recebermos a vida eterna, para recebermos a salvação eterna.
Deus tem um plano de salvação que é descrito, como eu disse, pelos dias de festas e pelos dias santos. Esse plano começa com a Páscoa, depois os dias de Pães Asmos, depois o dia de Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois o dia de expiação, depois a festa de tabernáculos e depois o 8º dia, o último grande dia. Todos estes passos têm significados importantes para a salvação total da humanidade, exceto aqueles que rejeitam essa salvação. E por isso, Deus, através deste plano, através dos seus dias de festas, temos uma grande benção, uma grande esperança da vida eterna. Mas esta esperança só é possível porque a chave foi aberta. E esta chave para abrir isto, para fazer isto possível, é o dom do sofrimento e da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados para nós, que é simbolizado, que é recordado anualmente durante a Páscoa do dia 14 do primeiro mês do ano, da maneira que Deus vê os anos. E por isso, queridos irmãos, este sacrifício de Jesus Cristo nos perdoa, nos compra de volta para podermos estarmos em pé, isto é, justificados, com um relacionamento espiritual, inicialmente, com Deus. Ao fim do período todo, será um relacionamento, literalmente, como seres espirituais, com Deus, na vida eterna. E isto é a graça de Deus para conosco. A graça de Deus é que nós estávamos na sarjeta, na sepultura, no lixo, na lixeira. Ele nos tirou da lixeira de graça, pela sua graça, como um dom de graça dele. Nós não fizemos nada que merecêssemos sermos tirados da lixeira, desta sarjeta, desta imundícia em que estávamos. E por isso, através da graça de Deus, fomos salvos desta lixeira. E por isso fomos postos agora, justificados perante Deus. De graça! De graça! Em outras palavras, estávamos numa situação em que não tínhamos nenhuma esperança. Estávamos em completo desespero. E Deus, por causa da sua graça, do seu amor para conosco, nos tirou desta lixeira. Isto por isso, este ato é um ato pelo seu dom de amor, pela sua gentileza adorável, pelo seu carinho, como um carinho, por exemplo, de uma mãe pelo bebezinho que acabou de nascer, que tem este amor e carinho e adoração por este bebê. É um amor que só quer o bem para o bebê. É o amor de Deus que Ele tem para connosco, só quer o bem para nós. E está pronto a sacrificar-se e sacrificou-se por nós. Isto é uma graça dele para conosco, totalmente imerecida. E esta, queridos irmãos, é a boa nova, encorajadora
do Evangelho de Jesus Cristo. E isto é o que nós precisamos de refletir e de pensar e meditar acerca desta beleza que é a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado para nós. Um dos pontos para refletirmos positivamente durante a Páscoa. Queridos irmãos, como vemos, este sacrifício de Jesus Cristo, que é representado anualmente e comemorado anualmente, recordado anualmente durante a Páscoa, abriu a porta, fez isso possível para nós nos mudarmos através do arrependimento e através da santificação do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Espírito, que isto é do poder de Deus, usarmos esse poder como, digamos assim, uma ferramenta espiritual para mudarmos a nós próprios. E depois fazemos isso, está claro, depois do batismo, depois de recebermos o Espírito Santo. E isso é uma luta de dia a dia, até ao fim. Queridos irmãos, o batismo é só o início desta caminhada. É só o início. Após o arrependimento e fé em Cristo, depois começamos esta caminhada de vencer, de superar as nossas fraquezas até ao fim. E ao fim é quando finalmente receberemos a vida eterna, quando formos ressuscitados ou formos transformados, se ainda estivermos vivos, à vinda de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, aqui em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Começando a ler do versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o seu único Filho que foi gerado desta maneira ao mundo, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Porque o sacrifício que ele fez para nós nos dá a possibilidade de ter a vida eterna. E agora, temporariamente, nesta luta de superar, neste caminho de superar, depois de termos sido salvos da lixeira, agora que estamos em pé, justificados perante Deus, temos que nos manter limpos e puros e santificando ourselves e santificando-nos a nós próprios e separando-nos, manter-nos direitos. Continuando aqui no versículo 10. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus. Não somos nós. Não somos nós. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O Pai nos amou, nos ama e nos enviou o seu Filho unigênito, único, como propiciação. Isto é para fazer esta paz, esta expiação, para nos reconciliar. Porque pecamos, por nos reconciliar, propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Este é o ponto de examinação positiva
da Páscoa. Vamos falar um bocadinho mais daqui a pouco. Mas por isso devemos também amar uns aos outros. Queridos irmãos, vejam como João descreve na Epístola de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vamos ler versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada, João 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Sim, por intermédio de Moisés foi dada a lei. As instruções, o que nos diz o que é correto e o que é incorreto, o que é bom e o que é mau. Essa lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A graça, este dom de perdão, de completo, imerecido, gentileza, amor, misericórdia. É um dom da graça dele. O dom de Jesus Cristo, dar a vida por nós. Este dom. Diz aqui, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esta graça, esta bondade, este desejo de nos amar e nos dar a vida eterna. Esta graça totalmente imerecida. Veio por meio de Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu o Altíssimo, o Soberano, o Pai. Mas o Deus unigênito, o Filho de Deus, aquele Deus que só o único que foi gerado desta maneira, desta família, Deus, ao Pai, o Altíssimo, e aquele que é o intermediário, por intermédio dele. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que tem um relacionamento muito pessoal, único, especial. É como meus filhos estão no meu seio, têm um relacionamento muito ligado a mim. Temos um relacionamento muito íntimo. E por isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que era Deus, que estava com Deus, mas não era o Deus, era debaixo dele, debaixo da sua autoridade. Era o mensageiro, o executor, o agente que representava o Pai e que fazia as coisas pelas ordens do Pai, de acordo com os desejos do Pai, e que fez tudo porque o Pai lhe disse de fazer e o que o Pai lhe disse para fazer, e ele fez tudo tal como o Pai queria, porque o desejo dele é de fazer o que o Pai queria. Esse é que revelou o Pai. Diz aqui, ninguém jamais viu o Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Entendem? Quer dizer que no Antigo Testamento não entendiam o Pai. O Pai não tinha sido revelado antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio, revelou e disse: há um Altíssimo mais alto que eu. Embora as Escrituras no Antigo Testamento falassem de dois seres, as pessoas no Antigo Testamento não entendiam isso bem. Só há um Deus. Sim, porque não é deuses do vento e deuses da chuva e deuses das plantações e deuses disto e disto. Não, só há um Deus, o Criador. E este Criador
O Criador é o Pai. E Ele criou tudo por meio do seu agente, do seu intermediário, daquele que Ele delegou, que deu a responsabilidade, que fez como seu executor, para executar a sua ordem, por intermédio dele, o agente, o representante dele, que é agora Jesus Cristo. Vejam então um bocadinho aqui, por exemplo, no versículo 14, do mesmo capítulo, João 1,14. E o Verbo se fez carne. Jesus Cristo era o Verbo. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É que Ele nos trouxe esta graça e a verdade, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como do único Filho que foi gerado pelo Pai. Desta maneira, monogenes, o único, unigênito. Este verbo, como diz no versículo 1 do mesmo capítulo, no princípio era o verbo. No princípio existia o Verbo. E o Verbo estava com o Deus, como está no grego. O artigo definitivo está ali também. O Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com o Deus, com o Altíssimo, com o Pai. E o Verbo era Deus. Como você e eu somos homens, somos do género de humanidade, o Verbo e o Deus, o Altíssimo, eram do género de Deus, desta qualidade, deste género, deste tipo de seres. E o Verbo era Deus. E Ele, isto é o Verbo, estava no princípio com o Deus, como está no grego, o artigo definitivo. O Verbo estava no princípio com o Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, que se fez carne, que veio a ser Jesus Cristo. Todas as coisas foram por intermédio. Ele é o intermédio. É o mediador. Pelo quem o Pai criou tudo por meio de Jesus Cristo. O Pai criou tudo. O Pai enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o executor, é o agente, é o representante do Pai, que está a trabalhar em nome do Pai, pela autoridade do Pai. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nada. O que inclui anjos. Os anjos foram feitos por Jesus Cristo, como leem em Colossenses também. E depois, lendo um bocadinho mais adiante, diz assim no versículo 10, o Verbo estava no mundo. Sim, Jesus Cristo foi o Verbo, ficou carne, veio para o mundo, veio para a terra. O mundo foi feito por intermédio dele. Versículo 10. Mas o mundo não o conheceu e o matou. O mundo não o conheceu e o matou. É o que lemos em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Virem comigo, se faz favor. Filipenses, capítulo 2, começando a ler no versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar e de ver as coisas, que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, como lemos em João, ele era Deus, estava com Deus. Mas era debaixo de o Altíssimo.
era debaixo do Pai. Por isso diz aqui, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Para ele não era roubo de identificação, ou dizer mal, dizer que era igual a Deus. Porque era Deus. Era desse, como diz aqui, dessa forma de Deus. Sim, quando diz era igual, não está a dizer que era igual em poder, mas era igual em forma, em qualidade, em género. Porque Jesus Cristo sempre disse que o Pai é maior que eu. Por isso não está a falar de ser igualdade em autoridade, mas está a falar em igualdade em forma. Diz em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Era deste género, desta família. Versículo 7. Assim mesmo se esvaziou. Jesus Cristo, o Verbo, se esvaziou voluntariamente. Voluntariamente tinha este poder de Deus de criar tudo. Tudo foi criado por intermédio dele e se esvaziou deste poder. Deixou isso tudo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de um homem, da humanidade, de um ser humano, sem poder de Deus. Por isso é que quando Jesus Cristo estava na terra disse, eu não tenho poder para isso, tenho que pedir e orar ao Pai. Porque se tinha, como diz aqui, esvaziado desse poder como ser humano, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo esvaziou-se da forma de Deus e ficou da forma de homem. Se esvaziou de divindade e ficou humanidade. E depois no versículo 8. E assim mesmo se humilhou como homem. Porque como homem podia ter dito, eu sou, e podia ter usado o poder para se glorificar como homem. Mas não usou isso. Se humilhou. Ficou calado. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz ou no madeiro. Pelo que Deus, isto é o Pai, o Altíssimo, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Isso é o que diz em Isaías 45, 23. E em Isaías 45, onde diz, só há um Deus, e diz que todo o joelho se vai dobrar perante esse Deus, está aqui a dizer, o Pai deu isto ao Filho, a Jesus Cristo. E diz assim, ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra, dos homens e dos anjos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. O Yahweh. Uma vez mais, de Isaías 45. Versículos 5 e 7. Ele é o Senhor, o Messias, é o Deus, para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Queridos irmãos, quando começamos a entender o que Jesus Cristo fez,
o que ele era, o poder que tinha, a autoridade que tinha, como ele se esvaziou e deu a vida dele para você e para mim, por causa do amor que ele tem conosco, para podermos ter vida eterna. Começamos então a entender o enormíssimo significado da Páscoa. O enormíssimo significado da Páscoa. Este é o seu dom de amor, a sua gentileza adorável e carinho de pai maternal e paternal, um carinho especial para com os filhos. É uma graça que ele nos demonstra, totalmente imerecida. Totalmente imerecida. Você não merece e eu não mereço. E nos faz lembrar do profeta Oséias. Embora aqui esteja a falar de um ponto físico, como as nações, mas lembrem-se que há dualismo na Bíblia, e vejam aqui no profeta Oséias. Vou começar a ler no versículo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui está o que o Senhor disse a Oséias. E diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e traz filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Está aqui a falar diretamente à nação de Israel, não de Judá, de Israel. Está a falar aqui acerca da infidelidade da nação de Israel, que era o reino do norte. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, a filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Farei cessar o reino do norte. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel significava dispersar ou espalhar. Espalharei a nação. E foi o que aconteceu. A nação de Israel foi dispersa pelos assírios. E até hoje, ainda não foi unida como uma nação com os judeus. Até hoje. Está dispersa em várias nações. Sabemos quem essas nações são. Pelo menos algumas delas sabemos. Mas está dispersa ou espalhada pelo mundo. Depois, continuando, no versículo 6 e 7, diz assim: tomou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse o Senhor a Oséias: põe o nome de Luamó, ou digamos assim, desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Isto é, sem misericórdia, sem compaixão para Israel. Israel será dispersa, e então vê-se aqui o que aconteceu. Porém, a casa de Judá
me compadecerei e os salvarei pelo Senhor. Está aqui a falar da casa de Israel, não de Judá, da casa de Israel, do rei do norte. Hoje em dia a casa de Judá ainda existe, que é o que hoje em dia existem os judeus, a nação judaica, que se chama Israel, para confundir todas as pessoas. Mas, na verdade, devia ser chamada a nação de Judá. Mas, continuando. No versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse a Oséias: põe o nome de Lo-Ami, isto é, não é o meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Está aqui a dizer à casa de Israel: vão ser dispersos, sem perdão, e não vão ser mais o povo de Deus. E é onde entendemos que são as 10 tribos perdidas de Israel. Sim, há muitas outras promessas que não estou a cobrir agora, mas está a demonstrar aqui um ponto, que chegou a um ponto em que Deus diz: não vou ter misericórdia mais nesta nação. Mas no versículo 10 depois diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. No lugar onde dizia, onde eles viviam. Eles não vivem nesse lugar hoje em dia. Estão espalhados. São grupos de pessoas muito grandes. Mas diz que há de haver um dia que vão ser conhecidos como filhos do Deus vivo. Está aqui a falar de uma nação física. Vejam no versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Vão ficar uma nação. E constituirão sobre si uma só cabeça, uma só nação. Queridos irmãos, isto não aconteceu. É uma coisa física que ainda vai acontecer no mundo amanhã, depois da vinda de Jesus Cristo, a um nível físico. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Subirão da terra. Vai haver uma ressurreição. Isso vai ser a segunda ressurreição, quando vão subir e vão ser pessoas físicas. Fala, por exemplo, de Ezequiel 38, e é parte deste plano de salvação e deste significado do 8º dia deste plano de salvação, que é descrito pelas festas santas de Deus, que vocês só entendem quando começam a praticá-las, porque quando vocês não praticam, não entendem. Puro e simples. Não entendem. O que é que o pastor Jorge está a dizer? Não entendo. Porquê? Porque você não está a praticar. Você começa a praticar e vai começar a entender. Queridos irmãos, isso está a falar de uma coisa física, mas está a demonstrar que Deus vai dar misericórdia, perdão, a esse povo, a essas pessoas que morreram, que vão subir, que vão ser ressuscitadas e que se vão juntar. É preciso um plano enorme que Deus tem. Eu estou a falar de um nível físico. Para lá disso, há aí um nível espiritual também. Mas vejam, continuando aqui a falar do nível físico, ver aqui no Oséias, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale da cor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade,
e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus vai ouvir estas pessoas, vai responder a estas pessoas. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal, meu Deus falso, como eles seguiam. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Isto é, estas doenças que existem, de bestas feras, de vírus e de doenças que as pessoas têm, Deus vai eliminar isto tudo. Então o povo vai repousar sem ter essas doenças, sem essas infecções e sei lá que mais, ou inflamações e isso tudo. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Isto é a graça de Deus. Isto é a bondade de Deus, que é uma bondade imerecida por este povo. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Não conheceram o verdadeiro Deus, vão conhecer o verdadeiro Deus. Está aqui a falar da segunda ressurreição e de quando essas pessoas vão viver e vão conhecer a verdade e vão então se arrepender. Naquele dia eu serei obsequioso, responderei, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Vemos aqui uma reconciliação de Israel, que morreu, que será ressuscitado, que se arrependerá, que virá a conhecer o verdadeiro Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, e depois, então, tem ainda a possibilidade de ter a vida eterna, a salvação. Para nós, hoje em dia, o princípio aqui é a graça de Deus. Vejamos esta graça de Deus em Tito, capítulo 2. Em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça de Deus, que é este dom da vida de Cristo por nós, para nos ajudar e nos dar no caminho para podermos ser salvos. Esta graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, temos que renegar, temos que parar, temos que nos arrepender. Recebemos esta graça, mas agora que fomos de graça tirados da lixeira e estamos justificados perante Deus, agora temos que andar no caminho certo, sem estas paixões mundanas. Vivemos no presente século, nesta era, vivemos por isso, temos que viver nesta era, neste mundo, agora que estamos arrependidos, que fomos justificados por Jesus Cristo, temos que viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e manifestação da glória. Qual é a bendita esperança e manifestação da glória? Esta ressurreição para estarmos no reino de Deus, que é a boa nova do reino de Deus, na manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque esta glória só é possível por causa do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
Essas pessoas me disseram: em nenhum local na Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Acabei de ler agora, queridos irmãos. Está claro, não é o Altíssimo, mas é da família de Deus, é da forma de Deus, e Ele é o agente, o executor, aquele que o Pai, através dele, faz tudo. Sim, é o Pai que faz, mas faz através de Jesus Cristo, através do seu agente, através do seu representante. Como você talvez trabalha para uma companhia e você seja, por exemplo, um vendedor de uma certa companhia, é o representante dessa companhia e está a trabalhar em nome dessa companhia, representando essa companhia. É o que o Pai está a fazer por Jesus Cristo, é o representante do Pai, o representante, o agente, aquele que o Pai faz tudo através dele, por intermédio dele. E por isso é que Jesus Cristo é o começo e o fim, o alfa e o ômega, como diz ao fim do livro do Apocalipse. Queridos irmãos, guardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Nós aguardamos essa glória. Porquê? Porque vamos ser glorificados como Ele é glorificado. Quando? Na ressurreição. Na primeira ressurreição. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos-nos, comprarmos-nos de volta de toda a iniquidade. Não, isto não quer dizer que agora continuamos a fazer iniquidade. Temos que, agora que fomos tirados da lixeira, não podemos continuar na lixeira. Temos que andar no caminho certo. E purificar para si mesmo. Temos que ficar puros. Não é continuar na lixeira, tem que haver um arrependimento. É uma pré-condição do batismo, arrependimento. E por isso purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos irmãos, nós temos de ser zelosos de boas obras. Não é que somos redimidos, não é que somos justificados pelas nossas obras, somos justificados de graça, pela graça de Deus. Mas agora que estamos justificados, agora temos que andar zelosos de boas obras. Andar fora da iniquidade. Andar como santos, como puros, como santificados, através do poder do Espírito Santo. Versículo 15. Diz estas coisas, exorta e repreende. Queridos irmãos, é o que eu estou a fazer. Estou a dizer, estou a exortar, estou a repreender. Também com toda a autoridade. Queridos irmãos, têm que se arrepender. Têm que obedecer às leis de Deus. Têm que guardar o sábado. Têm que guardar os dias santos de Deus e as festas dele. Têm que obedecer a Ele. Mas não são salvos por causa disso. São salvos, são tirados da lixeira de graça. Mas agora, uma vez que foram tirados dessa lixeira e estão justificados, agora têm que andar no caminho certo. Têm que estar a andar renegando a impiedade e as paixões mundanas. Temos que deitar fora a iniquidade. E temos de ser zelosos por boas obras. Vejam comigo como Paulo descreve isto em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vejamos a partir do versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados, somos feitos justos, perante Deus, pela fé de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós e nos limpou. Está claro, temos que nos arrepender, mas é de graça, é pela fé dele que nos justificou. Não é nada que fizemos. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A quê? A esta graça, a este dom de graça,
na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. No reino de Deus, está claro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sim, porque quando vivemos este caminho e andamos este caminho, não vai ser um caminho de rosas e brincadeira, vai ser um caminho difícil. E por isso nos gloriamos nestas tribulações que vamos ter quando andamos neste caminho. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, superar até ao fim. E a perseverança, experiência, isto é caráter, de manter isto direito, com caráter. E esta experiência, este caráter, nos dá esperança. Nos ajuda a ter esta visão, esta esperança para continuar no caminho. E esta esperança não confunde, não nos envergonha. Não me envergonho disto, não tenho vergonha disto, não me confundo. Porque o amor de Deus, este carinho e amor, este desejo de Deus de nos salvar, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e que é dado àqueles que obedecem a Ele. Atos 5:32. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando estávamos ainda na lixeira, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus prova, demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não só Cristo, mas era o Deus Criador que nos criou, aquele que era na forma de Deus, que fez tudo debaixo da ordem do Pai. Este se esvaziou e deu a sua vida por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados. Sim, porque Ele nos justificou. Se nos arrependemos, seremos salvos ao fim ao fim. Quando perseverarmos, quando superarmos até ao fim, seremos salvos. Quando é o fim? O fim é quando morremos ou quando Jesus Cristo vem, qual deles venha primeiro? O meu fim e o seu fim é quando você morrer ou eu morrer, ou quando Jesus Cristo vier, qual deles aconteça primeiro. Temos que superar até ao fim. Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Tudo é por intermédio dele. Ele é o autor da salvação. É por intermédio dele. Ele é que nos criou, ele é que nos salva. Ele é o agente, o executor da vontade do Pai. Recebemos agora a reconciliação. Por intermédio dele, recebemos agora a reconciliação. Por isso, queridos irmãos, estas são as riquezas da insuperável, da incompreensível graça de Deus. Vejam em Efésios capítulo 1, se faz favor. Efésios capítulo 1. Vejam aqui só alguns pontos breves para sublinhar o ponto. Efésios 1, versículo 7, diz assim, no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desta graça de Deus que é tão rica, é tão grande, que é tão enorme. Vejam também em Efésios capítulo 2, versículo... podem ler aqui do versículo 1 adiante, mas diz assim, aqui... ver aqui no versículo 8, 9 e 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé de Jesus Cristo, a fé que ele teve,
que veio e morreu por nós e tinha fé que o Pai o ressuscitasse. E isto não vem de nós, é dom de Deus. É dom, é a graça dele para conosco, é um dom de graça. É imerecido. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Não é continuar a viver no que éramos, temos que mudar. Como Jesus Cristo disse àquela mulher adulta, vai e não peques mais. Queridos irmãos, somos justificados de graça. Somos justificados de graça. É um dom. E por causa desta graça, Deus não nos impune os pecados passados. Isto é, passa por cima. É a Páscoa, passa por cima. Não nos impune, passa por cima dos pecados do passado. E para concluir, então, vejamos aqui o que diz em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Está a falar aqui acerca da celebração da Páscoa. E diz assim, no versículo 23, começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor também o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que foi traído, tomou o pão. Isto é, ele observou a Páscoa na noite que foi traído. Não foi na noite seguinte, depois de morrer. Foi na noite em que foi traído. Foi antes de morrer. Foi no dia 14, que começa do pôr do sol, acaba no pôr do sol. Após o pôr do sol, celebrou a Páscoa, tomou o pão, foi traído, foi durante a parte da manhã, foi acusado, foi posto no madeiro, foi crucificado e morreu. Tudo durante este período de 24 horas. De pôr do sol a pôr do sol, do dia 14 de Abib, ou Nissan. E por isso, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isto é, observou a Páscoa. No dia 14, como diz Levíticos 23, diz a Páscoa no dia 14. No 14 do calendário hebraico. E diz assim, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças e partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos, precisamos de fazer isto em memória dele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anuncieis a morte do Senhor. Que é no dia correto, está claro. Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de uma maneira que não seja digna, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Queridos irmãos, isto é uma grande responsabilidade de tomar este pão de maneira correta. A Páscoa, no Antigo Testamento, só era observada por aqueles que tinham sido circuncisos, e o significado no Novo Testamento é uma circuncisão do coração, é aqueles que foram batizados da maneira correta por um ministro de Deus e que receberam a imposição das mãos e que tiveram um verdadeiro arrependimento e um comprometimento a mudar a vida, e por isso, porque fizeram esse comprometimento e estão a obedecer, estão a viver agora, estão a obedecer às leis de Deus, estão a guardar os dias santos, estão a observar os dias santos na hora correta, no dia correto. Mas se não estão a fazer isto, tudo, então talvez estejam a tomar este cálice de uma maneira indigna. E eles dizem assim, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Está-se a examinar. E quando se examina, digamos assim, de dois pontos de vista. Um é o significado do sacrifício e da morte de Jesus Cristo, e o outro é refletir na vitória de Cristo sobre a morte, que é uma graça que Ele nos dá para nós. E por isso, diz assim no versículo, continuando a ser: examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Como é que discernimos o corpo? Como é que discernimos o corpo? Estamos a discernir o corpo? O que Jesus Cristo de facto significa? Reconhecemos que quem ele era, como ele se esvaziou do poder que tinha. Estamos a respeitar e a fazer isso de uma maneira digna para o significado disso. Entendemos isso? Porque se não entendemos, talvez não estejamos a fazer isso de uma maneira digna. Vejam como lemos já um bocado atrás, onde disse em 1 João 4, versículo 11, diz: vejam, este é o amor de Deus, porque Ele faz por nós e porque Ele fez isto por nós, nós devemos também amar aos outros. Estamos a aprender, a examinar-nos a nós próprios, o sacrifício que Jesus Cristo fez, e por isso estamos a aprender para fazer o mesmo. Vocês lembram-se, por exemplo, no lava-pés, que é parte da cerimónia da Páscoa, ao início. E Jesus Cristo disse ao lava-pés: como eu fiz, vocês façam o mesmo. Sigam o meu exemplo, tal como... E qual é o exemplo? De servir, de sacrificar-se pelos outros. E, queridos irmãos, quando diz aqui, e sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é o corpo de Cristo? Está claro. É o corpo físico e o significado que Ele fez. Mas também quero que pensem que o corpo de Cristo, espiritualmente, é a Igreja de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não estão a discernir a Igreja de Deus e estão a causar divisões no corpo de Cristo. Estão a causar divisões no corpo de Cristo. Não estão a discernir o corpo de Cristo. E quando não estão a discernir o corpo de Cristo, como diz aqui, comem e bebem juízo para si mesmo. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram por causa dos problemas e das divisões e das facções que criaram no corpo de Cristo, na Igreja de Deus, porque não discerniram a Igreja de Deus. Não discerniram e não tiveram cuidado, respeito e amor uns para com os outros. Porque se julgássemos a nós mesmos, versículo 31, isto é, se nós estivéssemos a discernir e a julgarmos a nós mesmos e a corrigirmos a nós próprios, não seríamos julgados, não seríamos corrigidos por Deus. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Isto é para o nosso bem. Somos disciplinados com o Senhor para nos corrigirmos, porque não corrigimos a nós próprios, mas se não nos corrigimos a nós próprios, então Deus nos vai corrigir para o nosso bem. E se não aceitarmos essa correção, então vamos ser condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, e depois continua a dar exemplos físicos, mas precisam de ver este significado espiritual. Queridos irmãos, há um grande significado para a Páscoa. Sim, quando nos examinamos e quando observamos a Páscoa, refletimos o sofrimento doloroso de Jesus Cristo e a sua morte, e também refletimos num ponto positivo, que é a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado.
E por isso refletimos que precisamos fazer como Ele fez, como Ele nos instruiu ou disse para fazer durante a parte do lava-pés, que disse: como eu fiz, vocês façam. E por isso, em preparação para a Páscoa, examinem ambos os lados, digamos assim, desta moeda, deste significado. E não se esqueçam de dar graças a Deus pela sua graça para conosco. Esta graça de Deus é o que nos traz a possibilidade de sermos salvos. Porque não é nada que possamos fazer para ser salvos. Porque é completamente imerecida esta salvação. E é simplesmente porque Ele nos ama profundamente. Porque Ele tem grande graça para conosco. Que Deus vos abençoe grandemente e ricamente durante esta Páscoa vindoura.